Renato Portaluppi ligou para Carlo Ancelotti. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi a conversa dos dois. O motivo foram as críticas de Leão e Oswaldo de Oliveira ao trabalho dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil em um evento durante a semana na sede da CBF no Rio de Janeiro. Os detalhes a partir de agora aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e de Arroz Prato Fino. Na quarta-feira, Renato Portaluppi tomou iniciativa, pegou o telefone e ligou para Carlo Ancelotti. Eu já vou falar sobre como foi a conversa dos dois. Inclusive, trocaram algumas palavras em italiano. Renato que jogou na Roma em 1988, 1989, época em que o Ancelotti defendia o Milan da Itália. E antes o Ancelotti tinha jogado na Roma também. Bom, o motivo da ligação foi um episódio muito triste e lamentável que ocorreu na terça-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em um evento, o Fórum Brasileiro de Treinadores, quando, com a presença de Carlo Ancelotti, ali no palco, o Leão e o Oswaldo de Oliveira fizeram críticas fortes ao trabalho e o que eles chamam de invasão de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Vamos acompanhar um trecho ali do que o Leão e o Oswaldo falaram. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem. Tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe. Mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Ok? Obrigado, Leão. Bom, depois disso veio a repercussão extremamente negativa ao que o Leão e o Oswaldo de Oliveira falaram. Claro que eles podem falar o que eles pensam, né? Eles têm a opinião deles, mas foi muito ruim, foi muito chato ali ao lado do Ancelotti aquilo que acabou acontecendo na sede da CBF. Foi uma repercussão muito negativa e também entre os técnicos do futebol brasileiro. Depois do jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, o Mano Menezes foi perguntado sobre isso, também se posicionou de forma muito clara, dizendo que o que ocorreu ali foi muito ruim, não deveria ter ocorrido. Paulo Roberto Falcão também gravou um vídeo, emitiu uma nota, vários técnicos se posicionaram a favor do Carlo Ancelotti. E o Renato, na quarta-feira, pegou o telefone, ligou, né, para o Ancelotti, falou com ele, conversou com ele, algumas palavras em italiano, né, como eu disse. O Renato jogou uma época no futebol italiano, lá no final da década de 80, e aí o Renato manifestou apoio ao Ancelotti, dizendo que o Leão e o Oswaldo de Oliveira têm todo o direito de falar o que eles bem entendem, mas que aquela não é a opinião dos demais técnicos brasileiros, e não é a opinião dele, Renato Portaluppi. Então ele deixou isso muito claro, dando todo o apoio para o Carlo Ancelotti, né, reforçando que muitos técnicos estão com ele, na torcida por ele, neste trabalho em busca do hexacampeonato no ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá na Copa do Mundo. Rogério Ceni foi outro técnico que ligou para o Ancelotti também. E o Renato e o Ancelotti combinaram de jantar
do Rio de Janeiro, depois da data FIFA agora de novembro, quando a seleção brasileira jogará na Europa, em Londres, contra Senegal, e depois em Lille, na França, contra a seleção da Tunísia. Os 2 jogos, dias 15 e 18 de novembro, agora nesta data FIFA, os 2 jogos para encerrar a temporada da seleção brasileira. Então, depois destes jogos aí, vem a janta do Renato e do Ancelotti. Então, este foi o resumo da conversa do Renato Portaluppi com o Carlo Ancelotti. O Renato procurou o Ancelotti para manifestar apoio a ele pelas declarações do Oswaldo de Oliveira e também do Leão, dizendo que está na torcida e que ele tem o apoio dos demais técnicos do futebol brasileiro. Valeu, pessoal. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Até a próxima.